Com o spray, o engenheiro agrônomo responsável pela lavoura da fazenda experimental da Fundação Procafé marca os pés de café selecionados. A escolha é feita com base na produtividade, uniformidade de maturação, qualidade do fruto e porte da planta. Serão colhidos apenas os frutos maduros. O apanhador entra no talhão e vai colher os frutos selecionados. Ele não vai retirar frutos secos nem frutos verdes. Ele só vai fazer uma catação dos frutos maduros. Hoje não se fala e não existe mais produção de mudas de café em saquinho. Nós utilizamos o tubete de 280 ml. Segue a dica, tanto para produzir mudas de café, quanto para produzir mudas de árvores nativas. Por que utilizar os tubetes plásticos ao invés de saquinho? O tubete ele foi construído para que as raízes direcionem para o fundo. Isso vai evitar do quê? Do enovelamento das raízes no saquinho. Então, a utilização do tubete é necessária. E não utiliza-se mais o saquinho. Para quê? Para que essa muda tenha um pegamento a campo. Para que essa muda realmente possa se formar. Vou começar aqui fazendo uma enxertia. Então a gente faz um corte aqui, um pique no caso, um pouquinho diagonal, né? Então dá para observar aqui, ó, um corte em diagonal. E nós vamos retirar um pouco de casca. Então a gente vai deslizando o canivete até que chegue naquela região que a gente fez o pique, ó. Para quem não tem muita prática. Então marca aqui e faz a retirada da gema. Da mesma forma, com calma. Vem puxando o canivete até que ele chegue aqui embaixo. Retiramos essa gema. De preferência também não colocar a mão atrás da gema. Então a gente pode até pegar ou com o próprio canivete, ó, encostar lá. Então ela vai coincidir aqui. Se a gente deixar a gema um pouquinho menor que a região que a gente abriu, não tem tanto problema. O que ela não pode é ser maior, porque daí ela vai ficar encostada em casca, né? Não vai ter ligamento nenhum aí. Então a gente coloca a gema e nós temos que cobrir, amarrar no caso. Para chegar a um cafezal como esse, é preciso plantar muitas mudas. E como adquirir as pequenas plantas? As mudas vêm de viveiros, espaços específicos para a plantação de sementes de café. A adubação é feita antes do plantio da semente, com terra, esterco de vaca, pó branco, calcário e potássio. A irrigação é feita por gotejamento. Para um produtor que está iniciando um plantio novo, ele deve atentar principalmente essas áreas que acumulam ar frio, né, que correm risco de geada. Ele deve evitar essas áreas. Deve plantar em áreas um pouco mais altas dessa linha, evitando com isso a perda das suas lavouras. E o Edinho vai explicar para a gente como é que funciona. Então primeiro tem a muda aqui com saquinho. Saquinho com fundo cortado, certo? E vai uma pessoa ali e o outro entregando para ela. A pessoa que está sentada ali vai tirando o saquinho. E à medida que a máquina vai rodando, ela mesma vai abrindo o buraco? É, vai abrindo o buraco, ela vai deixando plantado. A máquina é grande e passa sobre os pés de café. O sistema mecanizado apanha os grãos com rapidez. A colheita, que somente no modo manual no ano passado durou 4 meses, agora deverá durar apenas 1 mês. Mas, além da rapidez, a vantagem da colheita mecanizada está na redução dos custos. O café que chega da lavoura para a secagem no terreiro, segundo o administrador da fazenda, é até melhor do que aquele colhido manualmente. Para quem trabalha na colheita há mais de 30 anos, a modernização é positiva para aumentar a qualidade do café. Na cafeicultura, além do uso no campo, a água também é utilizada para lavagem e separação dos frutos após a colheita. Durante a lavagem, os frutos são separados conforme sua densidade. O
Os frutos chamados boias, que são aqueles secos ou brocados, flutuam na água, enquanto os verdes e cerejas afundam no lavador por serem mais pesados. A água também é utilizada durante o processamento do café por via úmida. Essa operação resulta no café conhecido como cereja descascado. O café que sai da lavoura não vai para o terreiro nem para o secador. Aqui são usadas 6 estufas como esta. Secar o café assim não é novidade. Esse processo já existe há muito tempo. Só que seu Osílio criou uma técnica diferente que garante economia de tempo. Antes, o produtor deixava os grãos na estufa até atingirem 13% de umidade, que é o ideal. Só depois fazia o beneficiamento. Com algumas experiências, o seu Osílio percebeu que uma mudança podia acelerar o processo. Hoje ele faz assim: seca o café até atingir entre 16% e 20% de umidade. Ele é pilado e volta para a estufa até ficar seco. E é isso que acelera o trabalho. O beneficiamento é um conjunto de operações que transforma o café em um grão selecionado. Durante este processo, ele também é ensacado de uma maneira própria para a comercialização. O beneficiamento pode ser feito nas propriedades, desde que haja produção suficiente que justifique a compra e o uso das máquinas. Mas, geralmente, esta operação é realizada nas cooperativas ou em armazéns. As máquinas de beneficiamento deverão estar bem reguladas para evitar a quebra de grãos e a saída da palha misturada ao café. Esta operação só deve ser feita depois que o café passar pelo período de descanso nas tulhas. O café tem tudo a ver com o Brasil. Tem a cara e o jeito do povo brasileiro, que tem pelo café um caso antigo de amor. Uma paixão secular. É que o primeiro pé de café foi trazido da Guiana Francesa em 1727 para a cidade de Belém do Pará. Nesses 284 anos em terras brasileiras, o café se adaptou às condições climáticas. Seu cultivo ganhou os campos do Brasil de norte a sul e o coração dos brasileiros. Plantados nas mais diversas regiões do país, o café brasileiro é rico em diversidade. Ele se reflete na variedade dos grãos cultivados, que transformam os cafés do Brasil em produtos com muitos sabores, diferenciados e inigualáveis. Da indústria de torra e moagem para o mundo, os melhores e mais diversos cafés são encontrados em diferentes cafeterias em todo o Brasil. Ela procura medir qual é o impacto das suas ações sobre as pessoas, sobre os consumidores, sobre fornecedores, sobre os trabalhadores, funcionários, sobre o meio ambiente, sobre o governo, sobre a sociedade em geral, sobre investidores. E em cada programa, cada ação, cada estratégia, procura fazer com que esses impactos sejam os mais positivos possíveis.